Então, o assunto agora é uma questão que imagino que interesse a muitos dos brasileiros e que sofreram com a Covid-19, que têm dúvidas com relação ao fato de, recentemente, houve uma revogação de uma portaria, não é, que previa a Covid-19 na lista de doenças ocupacionais. E quem vai conversar conosco a respeito desse assunto, sobre como enquadrar a Covid-19 como doença ocupacional, é a doutora Rita Riff, advogada especializada em direito previdenciário, diretora do Brazilian Prev Consultoria em Previdência no Brasil e exterior. Doutora Rita, muito obrigada pela participação na programação da Rádio Gazeta nessa tarde. Uma boa tarde à senhora. Me fala sobre esse seu estudo, essa sua abordagem. Ana Maria, muito obrigada pelo convite. Estou muito contente por participar e poder informar todos que estão nos escutando realmente sobre o enquadramento da Covid-19 dentro das doenças ocupacionais, né? Infelizmente, nós tivemos uma revogação dessa portaria que previa que, bastando ter a doença, né, ser diagnosticado com a Covid, já teria direito, então, a se enquadrar como uma doença ocupacional. Então, teria direito automaticamente a um benefício da Previdência, que seria o auxílio-doença acidentário. Infelizmente, só durou um dia, apenas um dia, porque ele foi revogado pelo governo, e agora vai prevalecer novamente o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que a pessoa terá que provar, o funcionário vai ter que comprovar que adquiriu a Covid decorrente mesmo da atividade laborativa. Então, agora dificultou um pouquinho mais, porque ele vai depender de uma perícia médica dentro do INSS, vai ter que realmente ter um nexo de causalidade entre a doença e o trabalho. Qual seria a vantagem, Ana Maria, se de repente essa portaria tivesse prevalecido? O indivíduo não precisaria provar e comprovar que adquiriu no ambiente laboral. Bastava ser portador da Covid e ter a incapacidade para gerar um benefício. Então, como ela foi revogada, agora será necessário provar a atividade laborativa que ele adquiriu nesse ambiente especial, né, insalubre, e que ele acabou adquirindo isso e gerando depois um benefício posteriormente, um auxílio-doença acidentário. E, doutora Rita, como foi tudo muito rápido, houve pessoas que conseguiram, antes dessa revogação, essa comprovação, esse auxílio, esse benefício? Não. Na verdade, foi basicamente no final da tarde, no dia seguinte, que isso aconteceu dia 1º de setembro, no final da tarde. Na realidade, não durou nem 24 horas, né? Porque aí, na manhã seguinte, no dia 2 de setembro, a medida foi revogada pelo governo. Que, na realidade, aconteceu isso, Ana Maria, justamente por uma questão mesmo de economia, né? Eles não quiseram mesmo gastos para os cofres públicos e mesmo para as empresas, para os empresários, porque isso geraria realmente, se a Covid se enquadrasse nas doenças relacionadas ao trabalho, isso geraria realmente um custo muito maior para eles. Então, por uma questão política, o governo revogou. E com relação à pensão por morte decorrente da Covid, muda? Muito, Ana Maria, muito mesmo, porque o que a lei diz? Com a reforma da Previdência, a renda mensal da pensão por morte, ela reduziu. Ao invés de 100%, ela passou para 50%, mais 10% para cada dependente. Então, depois da reforma da Previdência, os cálculos da renda mensal inicial do pensionista foi alterado e diminuiu significativamente. Caso esse óbito venha a ocorrer decorrente de uma doença ocupacional, de um acidente, de uma doença profissional, a renda mensal do dependente será de 100%. Então, é claro que isso faz totalmente diferente, completamente diferente, porque enquanto um óbito é decorrente de qualquer doença não relacionada ao trabalho, o pensionista terá direito apenas a 60% da renda. Se o óbito decorreu de um acidente de trabalho, de uma doença ocupacional, ele receberá 100%. Então, a diferença é muito grande mesmo, é significativa. Certo, e também eu vi que numa abordagem sua foi destacado o fato de que a pensão por morte é devido aos dependentes do segurado falecido. Justamente, esse é o conceito. A pensão por morte é justamente para os dependentes do falecido, que é dividido em 3 graus. No caso, no primeiro grau é o cônjuge ou filhos menores de 21 anos, segundo grau, os pais, e em terceiro grau, os irmãos
até menores de 21 anos. Então, esses dependentes terão direito a um benefício. Se for o óbito decorrente de um acidente de trabalho, ele receberá o dependente 100%. Se o óbito ocorreu sem ser doença ocupacional, ele vai receber apenas 50%, mais 10% para cada dependente. Então, ele vai receber menos. E com a reforma da Previdência, houve mudança nesse cálculo? Sim, significativa. Não só na pensão por morte, como outros benefícios, a aposentadoria por invalidez, ela sempre foi 100%, ela diminuiu, foi para 50%. Então, houve alterações que realmente foram significativas, mas não em prol do segurado, com certeza não, né? Elas não foram para beneficiar, não para majorar, mas para prejudicar. Infelizmente, ocorreram e começou a valer no dia 13 de novembro de 2019, que foi quando ela foi publicada e sancionada. Quem está conversando comigo neste momento é a doutora Rita Riff, advogada especializada em direito previdenciário, diretora do Brazilian Prev, consultoria em previdência no Brasil e exterior. E, doutora Rita, o que os seus clientes que são familiares de pessoas que perderam a vida em razão da Covid, ou que estejam em afastamento em razão da doença, quais são as principais dúvidas que eles têm nesse momento? Ana Maria, importantíssimo que, se alguém veio a adquirir essa doença, ela tenha que provar e comprovar que adquiriu no ambiente de trabalho. Porque o nexo de causalidade, se existe, ele tem que ser comprovado ou através de testemunha, ou mesmo através de documentos que comprovem que, de repente, a empresa, o empregador não obedeceu às regras de segurança, que é o equipamento de proteção individual, o uso de luvas, de máscara, álcool em gel, o afastamento, né, a ventilação dentro do ambiente de trabalho. Então, há meios de comprovar, sim, por mais que essa portaria tenha sido revogada, é importantíssimo que alguém que adquiriu a Covid-19 ou veio a falecer decorrente da Covid-19, a gente comprove, né, através desse nexo de causalidade, entre e ingresse com o pedido no INSS e, caso seja negado no INSS, procure o judiciário, procure a justiça, porque tem peritos médicos que vão avaliar os exames, os laudos médicos e mesmo a atividade elaborativa que a pessoa exercia para poder gerar um benefício, sim, previdenciário, que essas pessoas fazem jus. Principalmente, Ana Maria, os profissionais da área da saúde, isso não há dúvida nenhuma, eles estão expostos diretamente ao vírus. Então, para provar o nexo de causalidade é muito mais fácil. E essas pessoas fazem jus, sim, a um benefício e precisa recorrer ao judiciário sem dúvida nenhuma. E, doutora Rita, eu imagino que esteja sendo difícil nesse momento em razão de que as agências estão agora reabrindo dia 14 e há ausência em muitos estados, eu vi da presença de peritos que não foram trabalhar. E os peritos são essenciais para esse tipo de comprovação, não é? Sem dúvida nenhuma. Sem a realização de perícia médica, a gente não consegue obter absolutamente nada. Então, é primordial que esse segurado passe numa avaliação, porque é o perito médico que realmente vai dizer se é caso de benefício ou não, se tem direito a uma incapacidade ou um afastamento ou não. Lembrando que, caso seja constatado que esse indivíduo adquiriu a Covid e tem nexo de causalidade entre o trabalho e a doença, então que ele pleiteie isso até na Justiça do Trabalho e ganhe pelos seus direitos trabalhistas, que seria o quê? A estabilidade de 12 meses a contar da alta, o depósito de fundo de garantia durante o afastamento, ele tem direito, né? E até uma possível indenização, caso venha adquirir uma lesão, uma sequela decorrente do vírus, do novo coronavírus. Tem uma pergunta de um ouvinte aqui que foi encaminhada para a doutora Rita. A pessoa escreveu: boa tarde, eu gostaria de saber se eu tenho direito de receber a pensão do meu marido, que faleceu em 31 de maio deste ano. Nós não éramos casados no papel, mas vivíamos juntos 14 anos. Ele faleceu de problema de pulmão. Gostaria de saber se tenho direito. Já está no papel, já estão os papéis, ela já encaminhou ao advogado. Ótimo. Se ela tem os documentos que comprovem a dependência econômica, então, ou seja, que ela vivia com ele, ou uma prova mesmo que seja filiação, filhos, caso não tenham filhos em comum, uma conta bancária juntos, da residência juntos, ela precisaria, em tese, comprovar 3 provas, né, já que ela não é casada, mas a união estável, 2 anos, a gente sabe que pelo Código Civil, comprovando os 2 anos de casamento, ela já tem direito, sim, à pensão, e se ela já procurou os direitos dela, ela vai conseguir, sim, munida desses documentos.
Bem, 1h18, vamos ver se tem mais alguma questão aqui. Ela complementou ali dizendo que eles têm um filho de 24 anos. Tem outra questão aqui. Doutora Rita, se a senhora tem tempo, a ouvinte quer saber por que não tem mais aposentadoria especial para profissionais da enfermagem? Na realidade, existe sim. A justiça vai conceder tranquilamente para ela. Ela comprovando a atividade especial, enfermagem é uma das grandes, porque está diretamente em contato nocivo, que é o agente biológico, ela vai fazer jus sim. Se o INSS negar o benefício a ela, ela pode se socorrer à via judicial, porque o entendimento da jurisprudência é que a aposentadoria para enfermeiros, ou mesmo todos da área da saúde, gerarão direito a uma aposentadoria especial, desde que ela possua 25 anos de atividade insalubre. Doutora Rita Riff, muito obrigada por ter conversado com os ouvintes nessa tarde de segunda-feira, aqui no Lado a Lado com a Notícia, inclusive respondendo algumas questões dos nossos ouvintes. Um bom trabalho, uma boa semana, nós estamos aqui à disposição. Obrigada, Ana Maria, foi um prazer. Muito obrigada. Essa foi a doutora Rita Riff, advogada especializada em Direito Previdenciário, diretora do Brazilian Prev, consultoria em Previdência no Brasil e exterior. Ela falou aqui principalmente sobre como enquadrar a Covid-19 como doença ocupacional e já teve a oportunidade de responder algumas questões ali que os ouvintes encaminharam durante o nosso Lado a Lado com a Notícia. 1h com